Fala, povo de Deus! Olha, mais uma sexta-feira chegou e nós estamos aqui de novo com o nosso Tag Podcast. A gente está aqui com o coração cheio de alegria, de expectativa com aquilo que Deus vai fazer nesse papinho aqui que a gente vai ter juntos de uma hora e pouquinho. Eu tenho certeza que os céus vai se abrir, muitas coisas nós vamos entender, muitas coisas nós vamos aprender. Mas eu quero começar, como sempre, agradecendo a Deus essa oportunidade dessa mesa, desse tempo importante, com pessoas especiais que têm sido relevantes nesse tempo. Sou muito grato a Ele por me dar o privilégio de fazer parte desse projeto dele aqui. Eu quero agradecer a minha esposa, Natane, te amo muito. Muito obrigado, eu só estou aqui porque tu está em casa, correndo com os nossos pequenos, com o Pedro e com o Isaac. Família, amo muito vocês, muito obrigado. E eu quero agradecer também a Rede Alto Tietê, que cede o espaço para a gente, esse espaço de podcast. Você que tem vontade de tirar o teu projeto de podcast do papel, você que tem vontade de levar a tua informação, levar a tua verdade, aquilo que para você é importante, eu acho que vale a pena você entrar em contato. Se conecta aí nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, que vale a pena você estar dentro e saber para poder passar adiante isso. E antes de começar tudo, eu já quero dar aqui a carteirada. Eu estou muito feliz porque a minha pastora, uma pessoa muito especial, uma mulher de Deus que edifica a minha casa e a minha família. Então eu quero que você receba com muito carinho hoje na nossa mesa aqui do Tag, pastor André Messias. Que alegria! Acho que a alegria é mais minha do que sua. Ah, pastora, minha, total. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada por esse convite, é uma honra. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu tenho, da minha história. É uma alegria. E eu aproveito para mandar um beijão para o homem mais lindo do meu mundo, que é Ney Messias. Adriel Messias veio me acompanhar hoje. Bota o rosto aqui, Drel. Bota o rostinho aqui, Drel. Vem, corta pra ele ali, ó. Vai. Mostra, Drel. Mostra, Drel. Tá escondido. Tá escondido, né? Pastora, muito obrigado por ter aceito esse convite. O que eu falei, todos os lugares que eu vou, sempre que a gente está aqui, vem um assunto sobre mesa, sobre igreja, eu me sinto muito honrado de fazer parte da Nasci para Deus e tê-los como meus pastores. É um presente para minha vida, para minha casa, para minha família. Sou muito edificado sempre. E quando a pastora aceitou, eu fiquei muito feliz e estamos aqui. Dizer não. Muito legal. Vamos começar o papo e eu quero saber, como eu falei com a pastora, muita gente que nos assiste, adolescente, jovem e tal, eu gosto muito de ouvir sobre o começo com Jesus. Como é o teu começo com Jesus? Como entra Jesus na tua vida, pastora? Então, meu começo com Jesus foi, para quem não conhece a minha história, né? Minha mãe solteira, grávida de mim, querendo me abortar. E nesse mesmo contexto tem um casal de pastores da Assembleia com duas filhas, uma na época com 18 anos, a outra com 20 anos, já formadas, já quase terminando a faculdade. E minha mãe, acho que por volta, tinha uns 45 anos. Tipo assim, Deus. Já dava para curtir a vida, né? As filhas criadas. Tipo, já foi, né? Fase de cuidar de criança. Né? Só que ela diz... Posso contar um pouquinho disso? Não, por favor, pastor. Ela falava para mim depois, eu até conto um pouquinho no meu livro sobre isso, que ela estava numa oração e Deus usa alguém para ela, uma profeta, e diz assim: vou eu colocar uma menina no teu colo. Uma criança morena no teu colo. E ela falou que não demorou muito. E eu fui parar, né, no colo dela. Essa filha conhece a minha mãe biológica, que hoje está no Senhor, mas na época a minha mãe servia demônios. Meu Deus. É uma coisa muito forte para mim, porque nessa época a minha mãe servia a um espírito chamado Pombagira. E porque a minha família fez uma coisa muito boa para mim. Ela nunca me escondeu a minha história, sabe? Tipo assim, você nasceu nesse lar de pastores. Não. Andréia, foi assim, nós te acolhemos. Desde sempre, desde que você teve consciência da vida já. Isso, já. Depois eu falo um pouquinho que isso, assim, foi muito bom, mas numa certa idade isso começou a criar um bloqueio na minha mente. Entendi. Sabe? Forças assim falando, você hoje está na família aqui, acolhida. Tipo assim, eu era
todos os olhares eram para mim, porque as filhas estavam criadas e eu uma menininha, moreninha, gordinha, entendeu? E até as filhas também tinham esse apego contigo. Verdade. Era uma criancinha ali. E aí ela começou um bloqueio na minha vida, mas isso eu comento em outro momento aqui. E aí essa minha irmã leva a minha mãe biológica para casa falando, mãe, essa mulher aqui está grávida, já quase no final da gravidez e quer abortar. E eu falei que nós acolheríamos, adotaríamos essa criança. Aí minha mãe gostou da ideia, minha mãe adotiva, Zumira, que vai fazer 1 ano, que ela faleceu agora em agosto. Ela morreu com 95 anos. Meu Deus, eu lembro. Eu lembro porque é recorrente, né? A pastora sempre ia visitá-la e tudo mais. Lúcida, muito lúcida. Toda vez que eu ia visitá-la lá no Rio, ela falava, filha, estão me empurrando da fila. Olha, os jovens estão indo. Eu, mãe... Não, com 95 deve ter enterrado gente a rodo, né? Ela falou, eu estou enterrando a família inteira. Mas eu creio que Deus nos mantém nessa terra até o propósito que Ele tem conosco, né? Amém. E a trajetória dela foi maravilhosa. Hoje, tem eu, o Ney, pastores, uma igreja, tudo porque um dia ela não deixou uma criança ser abortada. Olha isso. Muito forte, né? Mudou a história de Guarulhos, nada a ver, né? Lá no Rio. Não tinha a ver só comigo. Sim. Tinha a ver com toda uma geração. Olha como eu fico até emocionada, é muito forte isso. E aí, meu pai, na época, né, com 2 filhas, e falou assim, olha, se for menino, eu aceito. E se não for, eu aceito também. A condição é essa. Se for menino, vem. Se for menina, também. E aí, minha mãe me teve no hospital e passou aquele período ali deixa eu fazer uma pergunta, pastora. A tua família adotiva já começou a prestar algum tipo de suporte para ela durante ou ficou meio combinado assim? Quando deixa nascer a gente assume? Isso, a gente deixa nascer, que a gente assume, só que já foi um projeto de Deus, né? Sim. Porque ela não saía de lá. Entendeu? Sim. Isso tinha... Até os meus 15 anos, isso me incomodava um pouco. Sim. Porque o que eu te falei, com 12 para 15 anos, começou, tipo assim, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Então ela ia mesmo, ela estava lá. Só que a gente nunca conversava, nunca conversamos. Não tinha uma relação assim. Eu nunca tive entrada nesse... Eu perguntei isso, pastora, porque tem uma coisa sobre isso que pega muito também no meu coração, sobre essa parte da adoção, porque assim, nós entendemos como igreja que não ao aborto, né? A favor da vida sempre. Olha só o que Deus faz através da vida da pastora. Mas olha a sabedoria dos teus pais adotivos, que não é só falar para a mulher não fazer, é viabilizar. Você não quer? Então deixa que a gente assume. Você não vai ficar? Então a gente fica. Então não é só falar para não fazer, é também criar responsabilidade. Tipo, o problema não é seu, o problema é nosso. Então fica tranquila que a gente está aqui para cuidar disso. Isso eu acho incrível e de uma maturidade espiritual muito grande. Condenação ali, né? Que absurdo. É isso. A tua irmã mesmo, que pega ali e fala assim, ó, vem para cá, não, sem falar em casa, né, que não foi falar depois. Falando assim, ó, não vai abortar não, vem para cá, a gente vai cuidar, a gente vai fazer. Então, é um senso de responsabilidade que é fundamental. O trabalho deles foi assim, porque no final de tudo eles ganharam minha mãe para Jesus. Glória a Deus. E minha mãe biológica faleceu sendo uma serva do Senhor. Glória a Deus. Olha isso. Olha que milagre. Sair de uma servidão. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de uma servidão a demônios. Sim, sim. Uma coisa assim, muito, muito trágica. E faleceu dando glórias a Deus. Que demais. Meu Glória Deus. a Deus. E aí, nesse contexto, que você está falando, como eu conheci, então, com 10 anos, eu tive que...
eu sempre via meus pais orando, né? Minha mãe, meu pai pastor, ia para a igreja, porque meu pai pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro. Eu morava em Irajá e meu pai pastoreava uma igreja em Nova Iguaçu, entendeu? E só que chegou uma época, quando eu tinha 8 anos, que a minha mãe biológica falou que precisava de mim. E eu não entendi nada. Eu falei, mas como assim? Porque aí depois que eu fui saber, naquela época criança, porque eu tenho uma irmã biológica, uma única irmã biológica, que mora no Rio. E ela ainda é viva? A pastora conhece e tal? Conheço. Minha mãe, quando a teve, encaminhou ela nos caminhos de Deus, mas depois ela se afastou. Hoje ela se encontra afastada. E aí a minha mãe, tipo assim, minha mãe adotiva, tipo, me liberou para estar com a minha mãe ali naquele momento. Ela estava com câncer e uma criança pequena. Só que eu, 8 anos, não é responsabilidade de... Como que vai lidar com isso, né? E aí eu fiquei lá dos 8 aos 12 anos. Eu também então, falo... nesse caso, você foi morar de novo com a mãe? É isso. Entendi. E foi uma coisa assim, muito... eu preciso contar, né? Sim, não, pastora, é isso mesmo. A mesa aqui, não precisa pensar. A gente não tem programação para isso, é o nosso papo mesmo. E eu creio que todos os assuntos que estão aqui é o Espírito Santo que vai conduzindo. E isso serve para curar pessoas que estão nos ouvindo. Então, pastora, o assunto que a pastora quiser, a gente fala aqui, depois a gente marca a parte 2, é só você combinar comigo que você volta. Então, fica tranquila, pode falar. E aí, nesse processo, minha mãe biológica ainda está conhecendo a Deus, não estava totalmente assim liberta. Então, ela começou a me dizer que a minha família adotiva, que me acolheu, não queriam mais saber de mim. Isso uma criança de 8 anos. Céu. E eu imagine... Para ir tirando de você a vontade de voltar, né? Porque ela queria que você ficasse lá. Isso. E aí eu falo, mas como assim? Eles me esqueceram? Não sei. Meu Deus, que dor. E eu comecei a orar sozinha. Você estava falando do encontro, né? E eu lembro que eu ligava num determinado programa evangélico, eu sozinha, porque eu ficava com a minha irmã, mais nova que eu. E aí eu ajoelhava e aí o pastor lá da televisão falava, pega um copo d'água, e eu pegava. Bota em cima da televisão. Era esse meu. É isso que eu ia falar, o do copo d'água? Eu pegava o copo d'água e, mas vou falar. Não, eu não duvido. Eu creio no Deus que sonda a intenção. Mas deu certo. Eu creio no Deus que sonda a intenção do coração. Ele viu teu coração lá. Então. E aí eu falava, Deus, me tira daqui, Deus, eu quero voltar para minha casa. Não, eu não sou daqui, Deus, eu sou da outra família. Eu orava, chorava. E também nesse inteirinho, o sofrimento nos leva a nos encontrar com Deus, né? Nunca vamos... sofrido, mas o deserto leva a gente para mais perto, né? Não tem como. E aí eu estava nessa época congregando numa igreja, né? Que falava em línguas, em dons e não sei o quê. E uma vez eu cheguei perto da líder e falei, que é isso que vocês falam aí? As línguas assim que a gente não entende. Um negócio diferente. Eu já tinha uns 10 anos. Aí ela falou, isso é quando você é batizada, não sei o quê, por Deus, né? Recebe um poder. Eu falei, nossa, eu quero isso. Aí, Rafael, todo dia, de tarde, eu ia para o meu quarto e me ajoelhava sozinha. E falava, Deus, começava a falar das minhas angústias, das minhas dores, e falava, porque criança fala mesmo, né? Então, o coração. 10 anos me ajoelhava, falava, Deus, eu quero esse poder que eu vejo lá na igreja, eu quero... Aí, eu não sei quanto tempo durou isso, não sei se foi 2 meses, por aí, e eu lembro que uma hora eu orando, mas eu sentia tanto fogo, Glória parecia que eu estava dentro de uma fogueira. Glória a Deus. E daí, por diante, eu digo que foi uma marca
de Deus na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Uma marca assim de eu querer mesmo Deus, de eu querer ler a Bíblia, de eu querer jejuar, de eu querer estar na igreja. Eu tinha um problema, porque eu era a altura que eu tenho hoje, eu já tinha com 10 anos. Olha isso. Então era e grande. As crianças era tudo pequenininha. E eu cantava no grupo já da tinha criança. cara da tia, não, tia, deixa as crianças aí. E eu tinha muita vergonha, porque as crianças... Aí eu encurvava o joelho. Pra ficar baixo. Do tamanho das Toda curvadinha aqui. Cara, mas foi assim... Foi daí que começou minha experiência com Que Deus. demais. E Deixa eu perguntar uma outra coisa, pastora. Teu pai adotivo era da Assembleia. Isso. E aí quando tu foi ficar com a tua mãe biológica, ela te levava para uma outra igreja. Então esse movimento foi em outra igreja. Em outra igreja. Você por você, não por causa do... Entendi. Na realidade, assim, ela me levava, mas porque ela era cobradora de ônibus, então ela trabalhava muito e então minhas colegas mesmo me levavam, sabe? Sim. Era uma coisa assim. E ela O Rio, nessa proibia. cultura, tem muito isso, né? Que tá todo mundo na casa de todo mundo e todo mundo vai em qualquer lugar junto, né? Se você conversar com um carioca meia hora, ele não te chamar pra casa dele, ele não é carioca, olha, né? Gente, vai tomar um café lá em casa. Aqui. Não é assim, qualquer um. A Natânia, a gente vai pra casa da minha avó, eu sou do Rio também, mas bem pequeno. Minha avó ainda é lá, quando eu vou lá, a Natânia fica indignada, que a gente tá em casa, tá na casa da minha avó. A Natânia tá na casa da minha avó, a porta fica aberta, do nada entra alguém assim, ó, do nada, não chama nem não, só entra, aí senta, cadê Júlia? Aí nem chamou minha avó, já tava sentada no sofá já. Ó. Aí assim, Júlia, tem café? Tem não, vou fazer. Aí a pessoa que chegou vai pra cozinha fazer, fica assim, cara, como assim? Olha, lá no Rio, um calorzão desse, você fala, você mora no Rio, por exemplo, eu falo, cara, vamos lá pra casa do Rafael agora? A gente passa na padaria, compra pão fresquinho. Ai, Deus, ouviram, paulistano? Aprende aí. Pão fresquinho, com mortandela, uma Coca-Cola, bate na porta. Ele... É isso. Nossa, demorou. Do nada, aparece. Demorou, vamos. Paulistano, né? Mas é esse caminho. Pastor, a gente vai continuar falando, mas deixa eu dar um salve. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Andresa Nagem mandou aqui, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos, paz. A Stephanie Melo, a nossa mana, aí tá longe, lá na Ásia, do outro lado do universo aí. Deus te abençoe, mana. Flávia Figueiredo mandou aqui também. Vânia Cristina mandou... É minha irmã paulistana. Essa, Vânia? Aí, não, a Flávia. A Flávia, não, a Flavinha é fenomenal. E tem uma profecia aí do último treinamento que a gente tá com fé naquilo. Ainda tô nessa, viu, Flavinha? Tô orando por isso aí. Vânia Cristina, Antônia Souza mandou aqui, que incrível receber nossa pastora. Incrível mesmo, mano, tô muito feliz. Andresa mandou aqui, pra mim não aparece nada para você. Não, é que eu acho que ela não estava ainda conectando aqui. Entendi. Robertinha mandou um oi. Cristiano Ribeiro mandou glória a Deus. Soraya aqui também. A Heleninha mandou aqui um salve também, um boa tarde a todos. Joana Novaes mandou aqui também, comentando, interagindo com a gente. A Beca Cavalcante mandou pastora linda, paz a todos. Gente. Mônica Santos, pastora linda. Flavinha comentou aqui também, mandou risada. Kaira Couto, pastora, uma grande mulher de futuro. Mulheres de futuro, tá aqui em peso. Tem mais um monte de gente. Pessoal, você aí que está nos acompanhando, manda a tua pergunta, manda a tua interação aqui para a gente poder falar aqui também. A gente vai continuar falando, mas vai mandando aí, porque é isso mesmo. Que essa mesa esteja estendida aí até a casa de vocês. Não só assista. Se você estiver vendo na televisão, pega o seu celular, entra aí, curte e comenta também para a gente poder continuar o papo aqui dessa forma. A intenção é que seja interativo, que vocês estejam aqui com a gente. E aí, então, todo esse processo, pastora, vamos voltar para essa parte. E aí, esse processo, esse alinhamento com Deus, da pastora ali junto com Deus, tem muita coisa para contar, mas de forma resumida. Como a gente para em São Paulo? Como que a gente para aqui? Mas pode resumir muito, porque eu quero falar mais sobre o livro. Entendi. Então, mais ou menos ali. Conhece pastor Ney? Então... Ney Messias... Onde que ele entra nessa história?
Pra gente chegar em São Paulo. Ele era guitarrista na igreja do meu pai. Olha, esses músicos, né? Esses músicos aí dá trabalho, né? Nas igrejas. E era guitarrista na igreja do meu pai. E olha, é tão interessante que nós nos conhecemos assim, ainda não éramos namorados. Eu tinha 14 anos. Meu Deus! E o Ney, 15, tocando guitarra. Ele, um lourinho lindo. E na realidade, assim, a gente começou como amigo mesmo. Tinha uma pedra lá na frente da igreja e a gente passava horas no domingo lá. Uhum. Quando ele não ia no culto de manhã, que a casa dele era na rua da igreja, entendeu? Às vezes, a nossa família vinha do Irajá para o culto e eu já estava de volta, né? Que eu voltei com meus 12 anos. E como é? Esse parênteses. É muita coisa, essa né, volta. Não, mas eu quero ouvir. É isso, é esse bate-papo mesmo que eu quero. Essa volta, como acontece? Tipo, a tua mãe te libera para ir, te chama de volta? Então, na realidade, com mais ou menos 11 anos, minha mãe começa a me liberar de novo para eu ir lá para a família, sabe? Então ela travou, ela não deixou tu ir mais? Não fui mais. E aí eu falava para minha mãe, eu vou voltar. A minha mãe fica... Porque a minha mãe, na realidade, eu notava que ela tinha receio, assim, de criar uma grande guerra, sabe? Vamos fazer isso na paz, não sei o quê. E eu falava... E eu sabia também, que né? Na paz não ia vingar, entendeu? Sua mãe estava muito em paz. Eu falei, não, acho que uma guerrinha aqui resolve mais. E Deus, assim, Deus tinha colocado no meu coração que ia me arrancar de lá com raiz e tudo. Ali. E aí minha mãe estudava. Eu também conto um pouquinho disso no livro. Minha mãe estudava e aí, num final de semana anterior, eu falei para minha mãe, essa semana eu venho para cá. Aí minha mãe biológica, minha mãe adotiva, ela falou, como? Eu falei, eu vou vir para cá de Malicuia. Ela ficou olhando assim. Aí, isso é tipo de sábado para domingo. Acho que foi segunda ou terça-feira, minha mãe biológica vai para a faculdade. Quando ela vai, eu falei, é hoje. É agora. Rafael, peguei tudo quanto foi bolsa, coloquei minhas roupas e minha irmã de 4 aninhos, eu sou 8 anos mais velha que ela, dava 2 horas e pouca para o Irajá, porque era tipo um pouquinho afastado de Campo Grande, Paciência. E minha irmã, qual é a idade do Pedro? O Pedro está com 5. Imagina, ela tinha 4 anos, ela não estava entendendo. Não, só vamos. Pega na mão e sai dando. E uma branca de olho azul, linda ela. E aí eu apareço lá no Irajá. E foi com a criança, com tudo? Fui, com tudo, que eu não ia deixar ela, né? Claro. Fui. Na verdade, meu Deus. Nessa época eu era meio que mãe dela. Sim, já era sua responsabilidade. Né? Só que não era para ser assim, né? Sim. E, nossa, é muito forte. E aí eu apareço lá em casa e a minha irmã, Alice, que hoje está no Senhor, tenho 2 irmãs adotivas, que é a Raquel, que é a mãe do Bruno, né? A Raquel é mãe do Bruno, que é marido da Bruna Carla. Sim. E a outra, a Alice, que hoje está com o Senhor, e ela falou, nossa, você veio, ai, que bom, não sei o quê. Só que eu sabia que... Ia dar ruimzão. Que a paraibana ia aparecer. Que a minha mãe... Foi com as duas, né? A minha mãe é adotiva, Paraíba. Sim. Braba. Sim. Não, ia dar ruim. Aí ela... No final do dia aparece ela lá. Quando eu ouvi os gritos dela, eu volto a dizer, ela ainda estava num processo de conversão, depois era outra pessoa. Sim. Pessoa que não serve a Deus, ela fica, né? E aí ela cadê aquela... Falou muitos nomes, sabe? E eu me escondi debaixo da cama.
Olha isso, Meu fui para Deus. debaixo da cama e minha irmã Alice foi me defender lá. Falou, você não toca nela, ela não sai mais daqui. Ela só sai daqui para casar. Não, ela não vai casar. Meu Deus, que forte isso. Ela vai sair daqui grávida, ela vai... Lançou muitas... Meu que Deus. depois ela se arrependeu disso, entendeu? E eu saí da casa dos meus pais com a bênção de Deus. Eu saí Glória a casada, Deus. muito bem Aleluia. casada. Deus E quando tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, a gente teve o Natan. E nesse processo, com 23 dias de nascido, vou falar na sua pergunta, como veio para São Paulo, o Ney teve uma oportunidade de trabalhar na Bolsa de Valores. Aqui em São Paulo, os irmãos dele já trabalhavam, então eles ficavam num quarto, acho que 4 irmãos e um amigo lá nos Jardins, num quarto, num apartamento. E o Ney ficou quase 5 anos fazendo esse trajeto, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Até que um dia ele viu que a gente tinha que se unir aqui como família e a nossa vida financeira mudou completamente, entendeu? Completo. Foi quando a gente saiu da bicicleta, entendeu? Que a gente fala tanto. Sim, essa história da bicicleta, você precisa ir no... Você que está assistindo aí, não é da Nasci Pra Deus, você precisa aparecer lá qualquer dia para você ouvir essa história. Gente, a história da bicicleta, forte. As histórias do quem não tinha nada, deu enchente, perdeu tudo. Aí tem as histórias ali. Meu Deus do céu. Mas você acredita que nós tínhamos 1 ano e 8 meses de casados, 1 ano e 8 meses mais ou menos, a gente está num culto na igreja do meu pai. E um profeta, ele falava assim, ó, que ele usava um fundo de garrafa assim, bem grande, e ele falava, aí eu novinha, casei com 19, o Ney com 20, e aí, ainda sou novinha, tá, gente? Não quero ninguém fazendo conta com coisa da minha pastora aí, não, viu? Você para de fazer conta e presta atenção na história aqui. E aí, ele falou assim, a irmã é casada? E o Ney magrinho, eu lembro como se fosse hoje, na guitarra. A irmã é casada? Eu acho que a proporção do que Deus tinha dado para ele de revelação, ele ficou em dúvida. Falou, sou. Ele falou, pois anota, porque daqui a 9 meses estarás segurando um filho nos braços. Meu Deus. A irmã tem casa? Eu não sabia que eu falava que tinha ou não, porque a casa era de posse. Era compra de chave, entendeu? Aí eu não sei o que eu respondi, acho que eu gaguejei, entendeu? Não sei, eu moro em algum lugar aí. Ele falou, pois a partir do nascimento desse filho, Deus vai mudar a sorte de vocês. Vai vir emprego, vai vir casa, vai vir carro, vai vir tudo. Glória a Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o Natan estava com 23 dias de nascido, o Ney veio trabalhar na Bolsa de Valores. E a nossa sorte financeira mudou. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, depois de quase 5 anos, nós viemos. Só que nós viemos, aí nessa época, nós estávamos congregando no Ministério Apacentar, né, onde nós liderávamos lá também, e porque meu pai abençoou a nossa ida para lá. Minha família, assim, muitos acharam, vão se desviar, vai se desviar, não está indo para poder usar isso, para poder usar aquilo, e não foi nada disso, entendeu? E aí nós éramos do Apacentar. E nessa época, nós até recebemos um convite do pastor Marcos Gregório para a gente liderar alguma célula, alguma coisa, só que a gente, tipo assim, não, tipo assim, a gente saiu das asas, né? Sim. E nos sentíamos, assim, inabilitados. Na realidade, a Nasci Pra Deus já era para ter acontecido há muito tempo. E aí o Ney na bolsa, a gente visitando uma igreja, visitando outra, mas não estávamos no centro da vontade de Deus, essa é a verdade, sabe? E passamos
uns apertos por causa disso, até nos encontrarmos com a vontade de Deus, que era sermos pastores, liderarmos uma igreja. É desafiador, né, aceitar esse chamado, né? Porque eu não queria ser pastora. Sim. Isso não estava nos meus projetos. O chamado que eu digo, nem só o pastoral, de estar no centro da vontade de Deus, porque tem hora que Deus pede umas coisas. Tipo Noé, que fala assim, faz um barco aí. Você fala, como assim fazer um barco? Tipo assim, Deus chega para você e fala assim, ó, vocês vão ter um povo lá para vocês, uma igreja. Aí você fala, como assim uma igreja? Porque quando o Ney veio para São Paulo, a questão dele era bolsa, era outra coisa. Trabalhar. Totalmente, tinha nada a ver com ministério, entendeu? Sim. Era ganhar dinheiro mesmo, era produzir. Vamos produzir? Vamos produzir. É isso. E Deus leva a gente para esses lugares, né? A pastora chegou, hoje a gente está aqui, hoje eu sou parte da Nasci para Deus, minha família, como disse no começo, é muito abençoado por esse ministério, por essa igreja. E igrejão, né, pastora? Meu Deus do céu, a gente não tinha noção do que... Eu estava falando hoje, eu fui comprar o óculos do... E assim, muita gente de Guarulhos faz parte de lá, né? Fui comprar hoje o óculos do Pedro, o Pedro vai começar a usar óculos, como eu estava falando, com o irmão lá da Nasci, e a gente tava falando assim, cara, igrejão grande da bexiga, né, velho? Você olha assim, a gente que faz parte, que tá lá sempre... Às vezes a gente nem repara, porque é nossa casa. Então é nossa casa, a gente está em casa, é nossa igreja. Só que quando o povo chega assim, tipo, caramba. E nunca foi uma intenção construir algo só grande. Não, é uma intenção atender a demanda que Deus tem para aquele tempo, para o povo, né? E a gente vê isso todos os dias, com o infantil agora inaugurado. Meu incrível, Deus. Lindo. Pô, meu filho tem brinquedão na igreja, pelo amor de Deus, da hora demais, mano. Chegar com o Pedro lá, ele sendo ministrado, tendo o culto dele, sabe? Essa visão que Deus tem dado aos pastores de gerações, sabe? A gente tem lá as crianças, adolescentes, jovens, casais, mulheres de futuro, homens de valor, todo mundo ali envolvido de alguma forma com a igreja, sendo igreja. Isso é incrível, incrível. E interessante também, Rafael, se eu puder falar um pouquinho desse... Que aí agora nessa parte daí, eu já vou querer cair para essa parte aqui que eu quero ouvir do livro. Isso. Eu tinha minha intenção, assim, eu poderia ser uma pastora, mas eu achava assim, no momento, não, eu sou pastora, mas eu vou no culto lá, mas eu não quero fazer nada. Porque... Conheço umas pessoas assim. Porque eu quero abrir a minha clínica lá fora, sabe, de psicologia. Eu não quero ficar presa aqui dentro. Eu não falava, mas eu pensava. Sim. E terminei a faculdade de psicologia com essa mentalidade. E um dia aí, porque a faculdade de psicologia exige muito, né, leitura, estágio, não é fácil, e então muita demanda da igreja, eu falava para o Ney, não posso que eu estou no estágio, não posso por causa disso, não sei o quê, e ele meio tipo assim, que tolerava, sabe? Não, tudo bem, tá bom então. Entendia, entre aspas, a gente conhece o rosto do cônjuge, né? Sim. E eu fazia cara de paisagem. Então tá bom então. E aí... Nem perguntava de novo, que se perguntasse. Não. E aí, ele tipo assim, nesse momento ele estava muito paciente comigo, sim, sabe? Sim. Vai lá, tranquilo. Cadê essa paciência, jovem? Eu digo em relação ao ministério, sim, né? Então, aí eu falei, cara, eu vou abrir uma clínica e eu... Sabe, Teu coração estava muito nisso, né, pastora? Estava muito. Só que eu não falava. Deus conhece, né? Aí você entendia essa parte da profissão, que também a gente já puxa um pouco também para o livro, também tem a ver com o chamado? Você sentia que era algo também de Deus ou era só mais uma vontade sua mesmo de lidar com a psicologia e com essa clínica? Até esse momento só a psicologia. Só a vontade mesmo. Eu quero trabalhar com isso. Isso. Entendi. Aí... Não, mas eu digo assim, não juntar isso, não conciliar isso como eu concilio hoje. A palavra, é isso mesmo. Naquele momento, não é que a pastora estava não vou tocar essa parte aqui do ministério. Do propósito, né? Tipo isso. não desviado do propósito, mas também dando atenção uma variável que também é importante, o trabalho, a profissão. Só que assim,
Não é o que Deus quer que eu faça com a minha profissão. Não, eu quero fazer isso aqui. Isso. Eu falei, é isso, e nem perguntei para ele nada. Mas decidi, vem comigo, ó. Vou fazer um negócio aqui e vem junto. E aí eu comentei com o Ney, olha que interessante, eu comentei com o Ney, depois do nosso tempo você fala não, aí, tá? Então, tamo aí. Não, vai dar bom. Eu comentei com o Ney, então, aí terminei a psicologia, tudo bem, formatura, festa, foto, vídeo. Aí eu falei para o Ney, então, eu vou abrir uma clínica agora. Aí, você me ajuda? Não tinha dinheiro, né? Vamos atrás do investidor. Aí ele ia. Eu falei, cara, você opera lá, você ganha dinheiro, você vai me ajudar, não sei o quê. Aí ele falou, não. Aí, ó. Aí eu, hã? Já tava certa do sim, né? Ele falou, não, nesse momento não. Nesse momento você vai me ajudar na igreja. Aí eu falei, não, Andréia, nesse momento eu preciso, depois a gente vê de clínica, vai dar tudo certo. Rafael, eu me submeti ali, mas meu coração contrário. Uhum. Assim, ninguém sabia, meu coração, eu falei, Deus, eu lembro que eu ia para o culto e falava, Deus, não quero ficar presa aqui. Sim, sabe? Nossa. Olha, mas eu... Nossa, pastora, eu acho tão edificante ouvir essas coisas, porque tantas vezes a gente tem conflitos que a gente acha que é simples para as pessoas lidar, aí talvez a pessoa pode olhar e falar assim, não, pastora Andréia, não, sempre teve amei, conflito. né? Sempre... Não, teve conflito, foi desafiador também. É o sacrifício de um sonho, teu projeto, né? Da Andréia humana, né? Nossa, é isso, exatamente que as pessoas nos veem assim, a Mulher isso. Maravilha, não sou. Exatamente isso. Mas eu não mas sou. É a Profeta Maravilha, a gente sabe, quando o dedinho levanta aqui assim, ó, quando fala aqui, ó, ei, já era. E aí, que eu já estive com ela, mas eu não tive ainda a oportunidade de falar isso com ela, mas eu acredito que Deus vai me dar essa oportunidade. Aí o Ney chama uma pregadora lá na igreja, e o nome dela é Edmé Williams. E ela vai ficar lá em casa, sabe? Uhum. Dormir lá, a gente ia almoçar lá com ela, não sei o quê. E aí eu ouço que ela é psicóloga. Quando eu... Aí já... a anteninha, né? Ó quem vai me endossar aí, ó quem vai abrir minha clínica aí. A minha anteninha, e ela uma mulher assim, com faculdade de psicologia, só que ela não tinha, eu com meu diplominha, assim, entendo que eu vou falar, de AEOU, na época, de psicologia, me achando. Sim. E ela, doutora em psicologia. E várias outras faculdades, e viajando o mundo inteiro, pregando a palavra de Deus. Cara, aquilo me deu um mal-estar. Tipo assim, nossa, o que está acontecendo? Imagine eu, uma formiguinha assim, sobre essa situação espiritual, e ela é um gigante espiritual e feliz. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Caramba, mano. Aí ela sentou na sala, eu falei, eu preciso te fazer uma pergunta. Ela falou, pode fazer. Eu falei, o que te levou você a abrir mão de todos os seus títulos para pregar o Brasil inteiro e fora dele? Ele falou, você quer que eu te responda? Eu falei, quero, eu preciso dessa resposta. Ela falou, eu achei algo maior do que todos os meus títulos. Rafael, quando ela falou isso, uma espada entrou no meu coração. É maior, né, pastora? Ali, a minha visão, que estava fechada, abriu assim. Foi quando eu comecei o trabalho de mulheres. Foi quando eu comecei. Na época, nós não tínhamos coral na igreja. Eu dei direção para isso. Na época, nós não tínhamos dança na igreja. Eu dei direção para isso. E não sei se você sabe também, na época, liderava os jovens também.
Os pastores, Ivan e Raquel, que hoje Sim. são pastores de uma grande igreja, de uma linda igreja lá no Pimentas, eles faziam parte da minha equipe. Aí, quando a igreja foi crescendo, que eu vi que não dava mais para eu ficar só com os jovens, aí passei para eles, entendeu? Sim. Quando você chegou na igreja, Quando eu comecei a namorar Quando eu comecei a namorar a Natane, porque meu pai é pastor, eu era de uma outra igreja, a Natane já era de lá. Você é filho de pastor também, né? Sou filho de pastor também, sou. Da Assembleia? Não, meu pai era da Metodista Wesleyana do Rio. Tá. Aí ele vem pra cá, fica numa presbiteriana mais renovada. Presbiteriana, mas não era não. Falava em língua. Olha. Era diferente. E aí depois ele abre uma igreja de Nova Vida aqui, que é aquela do Rio. Meu tio é pastor de Nova Vida até hoje lá, em Guapi. Aí em Guapimirim. Uma igreja maravilhosa. Muito forte no Rio, né? Aí o pastor forte. Que estava nessa de abrir igreja, abriu aqui, só que não conseguiu mais dar suporte. Porque aqui já tinha a igreja de Nova Vida em São Paulo, que era do Bispo Tito. Aí a igreja do meu pai ficou meio ilhada, porque foi um de lá que abriu, e o daqui não reconheceu. Aí os dois falaram assim, mano, troca a placa e vai embora aí. Aí meu pai, então amém. Trocou a placa e fomos. Aí meu pai, ficamos 18 anos lá. E aí quando meu pai entra num processo de depressão e tal, aí ele se afasta da igreja, aí eu saio também, que eu falo, não vou entrar na igreja que eu sempre tive com meu pai a vida toda e não ver meu pai mais. Entendi. E aí eu falo pra Natânia, eu falo assim, a primeira igreja que eu não vou sair pra olhar a igreja sem antes fazer parte, ou tentar ir na igreja que você já era. Aí fui lá, pastor Ney deu aquela bibliada na minha cara, eu falei, vamos ficar aqui mesmo. Tá bom, aqui é a palavra de Deus, tá perto da Bíblia. Gente, cheguei muito ferido e Deus tem me tratado ali todos os dias, graças a Deus. Mas dessa parte da pastora compartilhar todas essas dores, todos esses desafios e esse chamado desse posicionamento da pastora é muito forte para nós. A gente ouvir isso assim e olha... Você não sabia disso, né? Não, dessa parte não sabia. Dessa parte do desafio. Isso não tem no livro não, ao vivo muito, aqui. Pastora, muito obrigado por compartilhar. É o que eu falei para a pastora. Eu acredito muito nesse evangelho daqueles que sangram, sabe? Daqueles que é difícil, porque a pessoa que está passando por uma dificuldade, vê uma pessoa que acorda às 5 da manhã, corre 42 quilômetros, lê 2 livros. Como diz o meu amigo Eliel Lima, não aconteceu do nada. Acha isso. que chegou aqui do nada. Do nada apareceu, nada. Não foi. Não. Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Muita gente mandando muita coisa legal. Nossa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde a gente parou mais ou menos. Aqui. Claudine Santana mandou um coraçãozinho aqui. Pastora linda, paz a todos. A Beca Cavalcante. Mônica Santos mandou, acho que eu já li esse. Kaira Couto, pastora, uma grande mulher de futuro, eu li esse também. Deixa eu ver aonde. Flávia Dias, aqui. A história da pastora lembra muito a minha em alguns pontos. A Flávia Dias comentou. Flávia Figueiredo, mãe paulista, Ivonete, mandando beijo. Ama infinito. Minha mãe paulista. Aí, ó, a Jenny Nunes mandou aqui, esse podcast promete, já tá rolando aqui, bênção demais. Construindo Pérolas comentou, interagiu. Pastor Gilson Batista mandou que bênção. Fátima Lindstrom, também pastora. Eita. Pastora está arrasando. Beijão, pastora. A Anne mandou aqui, a Anne Paulino, esse testemunho trará a vida de Deus a muitas pessoas, eu tenho certeza, Ana. Pastor Gilson comentou que história linda. É nítido a mão de Deus conduzindo a vida da pastora. Bênção para Guarulhos, sem dúvida. Antônia comentou também. Todo mundo comentando um monte de coisa. Cristiano mandou aqui também. Tá de terno, mas tá de bicicleta. A Michelle Stephanie comentou, Natane também. Fala que o Ney não usava até, o Ney não gostava não. Não gostava de terno não, né? Nosso pastor tá estiloso demais, rapaz. É tal de uma canela que aparece, Abner. Você precisa ver, o menino tá bonito, Tô viu? de olho nele aqui. O menino tá bonito, viu? A Cat Vitoriano, eu amo fazer parte da família Nasci Pra Deus, nós amamos, é um privilégio. Silvana comentou também. Simônica Xavier, pastora... Como romper com o medo do chamado? Até é uma pergunta, depois a gente vai para essa parte. Isso é muito legal. Eu vou parar aqui nessa da Simônica para a gente poder falar sobre o livro. Pastor, e como Deus te dá esse presente, esse livro aí, que não é para você, né? É para a gente. Nossa. Deixa eu mostrar aqui, Abner. Pode falar, pastor. Enquanto a pastora fala, eu mostro aqui. Então, esse livro, ele surgiu... Na realidade, é interessante que a primeira pessoa que me falou que eu... poderia escrever um livro foi uma professora minha,
da universidade. Que legal. Ela, uma professora, lembro até hoje, de psicologia do desenvolvimento, e eu lembro que era uma matéria que eu gostava muito e eu fui fazer a prova, só que eu não tinha... Eu lembro que eu fui fazer essa prova na faculdade e eu não tinha estudado os termos técnicos da matéria, mas eu sabia a matéria toda. Falava sobre o desenvolvimento da criança, não sei o quê. E eu escrevi um baita texto e tirei 9,5. Uou. Aí ela falou assim, só não vou te dar 10 porque você não colocou os termos técnicos, mas você é uma excelente escritora. Uau! E aquilo... Não, em psicologia o que mais eles avaliam é isso, né? Porque escreve, né? Escreve, né? Não, eu lembro que... Eu só tive um semestrinho, já escrevi a rodo, pensa uma faculdade. Olha, e eu lembro que eu guardei aquilo, arquivei, sabe? Mas... E o meu esposo, que é um incentivador assim, ele falava, André, você precisa escrever, você precisa colocar esse conhecimento para fora, não sei o quê. Só que até aquele momento eu descobri que ainda haviam coisas porque é verdade quando falam que o adotivo ele tem muitos problemas emocionais. E eu sei que isso é verdade, mas eu sei também que é possível enfrentá-los e vencê-los. Glória a Deus. Porque foi o que eu fiz. Glória complexo a Deus. De inferioridade, complexo de rejeição. E aí vem a pandemia. E aquela tragédia, né, no mundo inteiro. Loucura, né, pastor, a gente parar para pensar? Não é um negócio que... Ninguém tinha como estar preparado para aquilo, né? Não. Foi muito caótico tudo. E fecha tudo, e não abre nada, e fecha igreja, e não sai de casa, e todo mundo com medo de... Nós passamos loucura, por uma pandemia, e eu foi falo loucura. Que a gente esquece disso, né? Mas eu penso, Rafa, que nós que estamos aqui hoje não é porque somos melhores, não. Eu acredito que os que ficaram são porque a gente viu gente com muito dinheiro que comprou pulmão artificial e foi embora. Sim. Gente querida da nação, né? Sim. E então, nós que ficamos depois de uma pandemia, eu tenho a convicção que Deus está trabalhando ainda em nós e quer fazer algo através de nós. Entendeu? Amém. Através de nós. Creio. E aí, Deus começou a me incomodar, Andréia. Usa o conhecimento que eu te dei, escreve um livro, fala da sua história. Usa o teu conhecimento de psicologia com a minha palavra, porque eu vou libertar da depressão, eu vou libertar da crise de ansiedade, eu vou libertar da síndrome do pânico. E eu lembro que eu transformei um quartinho que tem lá em casa numa biblioteca e eu ficava de 2 a 8 horas por dia escrevendo. Meu Deus. Porque se você quer escrever, você precisa se isolar. Sim. Né? Porque tem muitas vozes e isso atrapalha. Muita coisa acontecendo, né? Do tempo todo, né? Eu me isolava e eu lembro que no primeiro dia que eu comecei a escrever esse livro, eu coloquei na porta, peguei uma folha de sulfite, tem um lá até hoje guardada, coloquei na porta. Estou num grande projeto, fale comigo somente o indispensável. Porque eu estava em casa, né? Sim. Eu precisava me isolar. E uma hora o filho chama, outra hora não sei quem, não sei quem. Aí, quando o pessoal via aquilo, já dava uma inibida. Melhor não, né? Melhor não. E saiu esse livro aí, onde eu conto um pouco da minha história, onde eu concilio a palavra de Deus com a psicologia, para olhar para cá, né? Eu tô olhando a tua é lá em cima, lá. Não, pode... essa. Isso. Eu concilio a palavra de Deus com a psicologia e tem se tornado uma ferramenta poderosa. Amém. Os testemunhos que a gente lê, eu confesso que ainda não concluí a leitura, mas pelo começo já é muito forte. Só de ouvir o testemunho, e nesse lugar que leva, porque como eu compartilhei com a pastora antes, né? Eu sou antigo de igreja, tenho
39 anos e desde pequeno, desde que nasci, sou da igreja. Então a gente viu passar por esse processo que até se fechavam portas dentro da igreja quando o assunto era psicologia. Quando falava sobre, tem que fazer terapia, fala, não faz terapia não, porque a pessoa vai fazer desviar. Como houve um tempo também com teologia, né? Quem estuda teologia esfria, tinha esses tempos da igreja. E a gente vê essa oportunidade que Deus traz de unir na pastora, é uma das referências. Aí a gente tem outros pastores na igreja também que tem esse mesmo chamado, essa mesma vocação. A pastora Dini agora também está concluindo a faculdade, né? Pastor Alex também fazendo psicologia, todo mundo estudando isso. Tem essa unção de psicologia. E quando une isso, é muito legal. Quando une essa parada assim de Deus preparando uma ferramenta mais adequada, mais pronta, mais potente para lidar com isso dentro da igreja. E esse livro é uma ferramenta. A ciência com a palavra de Deus, né? E por isso que, quando eu falo que eu ficava de 2 a 8 horas, porque eu falava, um psicólogo, já que eu estou falando de psicologia também, aí ele vai pegar para ler. E eu não... por exemplo, esse livro, ele não foi escrito só para o público cristão, entendeu? E ele não foi escrito para mulheres, ele foi escrito... Muitas pessoas acham, né? Sim. Que porque como eu tenho um trabalho com mulheres, as pessoas acham. Mas não, esse livro foi escrito... Inclusive, eu preciso falar que quando eu comecei a escrever, a minha tendência era levar somente para o público feminino. E Deus falou para mim que não. Que era para eu escrever um livro para o ser humano. Foi essa frase que veio no meu espírito, entendeu? Glória a Deus, que forte. E quais os pontos que a pastora acha que chamam mais atenção do livro, assim, sobre momentos da história e o que ele trata de forma direta, assim? Eu lembro que quando eu comecei a falar, por exemplo, sobre o capítulo... E aqui, uma coisa que eu acho particularmente interessante no livro é que eles são assuntos de capítulos. Por exemplo, você não precisa ler o livro inteiro para você entender a mensagem. Sim. Por exemplo, eu tenho o capítulo aqui da complexo de inferioridade, da culpa, sabe? São assuntos específicos. E um assunto... E tem coisa que a gente nem percebe, né, pastora? Vai lendo, você vai fazendo uma autoanálise e você fala, caramba, meu troço, isso aqui é uma... É cura interior mesmo, né? É isso. É uma terapia. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou, olha, já era porque no final de cada capítulo eu faço perguntas. Que se você quer mudar... o seu olhar sobre si, se você quer produzir, se tornar pleno na missão que Deus te deu, porque eu acredito assim, independente de você ser uma pessoa cristã ou não, você nasceu com uma missão dada por Deus. Glória a Deus. E você, porque eu falo isso independente, porque tem gente que acha que só pode cumprir uma missão dentro da igreja. Quem falou isso? Não. Você pode ser uma influência muito grande na sociedade. Glória a Deus. Na sociedade, como um grande empresário, como uma grande empresária, como um grande psicólogo, um advogado, um juiz na sociedade. Amém. Né? Que a gente fica com aquela, não, só o pastor e a pastora tem a missão. Não, está totalmente errado. Até porque Deus... eu tenho vivido esse tempo, pastor, de renovação da mente sobre esse aspecto. Que a gente ouviu muito falar até sobre... Vou citar da música, que fala música secular e música sacra, né? Tipo, música do mundo, música de Deus. Não estou falando sobre se pode ou não, mas o que eu estou dizendo é assim, existe só uma coisa, não tem duas vidas. É uma vida só. Então, quando a gente olha para o pastor e entende que só o pastor tem responsabilidade de falar de Deus ou levar Deus aos lugares, a gente sai da nossa responsabilidade de fazer isso na sociedade. No mundo, no trabalho. Precisa de personal trainer de Deus, precisa de atendente de loja de Deus, precisa de dentista de Deus, precisa isso de aí. Pessoas que manifestem Jesus naquilo que elas estão fazendo. Verdade. Mas eu vejo que as pessoas hoje estão muito abertas para isso, Sim, mais abertas, sim, né? Sim, sim. E aí, Rafa, uma questão muito interessante que eu comecei a escrever e estava bem. Complexo de inferioridade, culpa, inveja, vingança, perdão. Esse pega. Esse eu já sei. Quando eu comecei
a escrever sobre perdão, eu começava a frase e não conseguia terminar de digitar. E começou uma crise em mim e eu falei, eu não posso continuar, porque entendo o que eu vou falar, com o meu conhecimento, eu poderia continuar a escrever sobre o perdão, mas eu percebi que não tinham coisas resolvidas na minha vida. Você tinha que passar pelo processo, né? E eu falei, Deus, eu vou parar aqui. Por quê? Porque eu não vou escrever uma mentira nesse livro. Meu Deus. Eu vou escrever verdade. Glória a Deus. E eu procurei uma pessoa de Deus, procurei uma psicóloga na época, para me ajudar. E tinham questões da minha adoção que eu não tinha resolvido, sabe? E que eu tinha colocado para debaixo do tapete, glória a Deus. E Deus falando, glória a Deus, nada. Não, isso aqui deixa para lá. Não, deixa não. Olha aí. E foi assim, então hoje eu posso dizer que esse livro aqui não é um livro de mentira. Meu Deus. Não é um livro é um livro onde eu falo de cabeça erguida, não de nariz empinado, mas de cabeça erguida, e que se eu pude fazer essa trajetória da cura, você pode. Glória a Deus. Talvez você não consiga sozinho, então procure ajuda. Mas você pode trilhar esse caminho se você quiser. Glória a Deus, que incrível. Você aí, esse livro a nossa pastora trouxe, eu vou pedir para ela autografar. Isso. E a gente vai fazer um sorteio. Meu Deus. Siga-nos aí no Instagram. Você põe aí, eu tiro. Não, vou pôr porque aparece ali. Eu vou colocar aqui. Não, é para pegar a hora que a pastora quiser. A gente vai sortear isso no nosso Instagram. Nos siga lá no Instagram, a gente vai fazer um collab lá junto com a pastora Andréia. Então, no @tagpodcast_ ou é underline tagpodcast, Lari? Salva nós aí. Mas tá lá, você vai escrever tag podcast, vai estar lá, a gente vai fazer um sorteio desse livro autografado. A gente vai fazer chegar na tua mão aí, eu tenho certeza que vai ser cura na sua vida. Mas também você pode comprar. E eu recomendo que, caso você não ganhe, você compre. Isso. Porque isso vai servir de cura para você, para a sua casa, para a sua família, para o teu ministério. Porque uma pessoa curada, uma pessoa liberta, ela tem essa autoridade para libertar outros, para liderar outros e para acompanhar outros nesses processos. É incrível e vale a pena. Segue lá que você vai participar disso e compre o seu livro também. Pastora, a gente tem 10 minutinhos para acabar. 10, Nossa, já passou? Rápido, né? 1 hora. Aí, pastora, eu falei que ia ser legal. Mas tem que ter parte 2. Vem de novo? Deus, mais pra frente eu te chamo de novo. Deixa eu ler mais uns recadinhos aqui com o pessoal. Passou tem algumas perguntas. Vamos responder de uma forma mais sucinta, assim, pastora? Pode ser? Pra gente poder responder mais. Perguntaram aqui e eu quero voltar nessa. Pastora, como romper com o medo do chamado? Medo, a pessoa que tem medo de lidar com o chamado ali, com a vocação. Como ela pode romper com isso? Ela tem que enfrentar, começar. Só precisa começar. E como eu falei aqui sobre a questão do perdão, talvez você precise de cura, não, você precise de alguém que te auxilie nesse processo. Um psicólogo ou um líder, alguém que esteja à sua frente. Procure ajuda, mas precisa começar. E outra coisa, comece com o que você tem. Porque às vezes a gente... eu já sofri muito disso, do perfeccionismo. Você não vai fazer porque quer tudo perfeito. Comece do jeito que você pode. Comece com o que você tem. Comece porque já tem uma semente aí plantada em você. Não espere ficar perfeito. Porque perfeito, nós que somos humanos, dá muito trabalho. Isso. Comece do jeito que você pode. Meu Deus do céu, a gente tem que fazer um só de pergunta para a senhora respondendo. O perfeito, o feito é melhor que o perfeito, isso, né? Às vezes a pessoa espera... Para escrever esse livro, eu tive que trabalhar isso na minha vida. Né? Porque eu lembro que eu mandava o texto, né, para alguém diagramar? Corrigir para mim, e quem iria publicar mesmo, e eu falava, olha, me manda o texto de novo que eu quero corrigir. Aí ele falava, eu ficava com muita raiva. Falava, no outro você corrige.
No outro você acrescenta. No outro muda, já foi, porque senão né? não ia ser publicado. Não sai o nunca. livro. Ele falou, quando for publicado, André, esse livro não é mais seu. Acabou. É da sociedade agora. Meu Deus, que forte. O pessoal mandando aqui, deixa eu ver mais o que. Tá, aqui. Comentários, que demais conhecer mais sobre a nossa pastora, muito edificante. A Joana Novaes comentou. Construindo Pérolas comentou, eu acompanhei a pastora desde o início, amo. A Silvana Mendes colocou aqui, foi um grande presente de Deus a nossa pastora aceitar esse chamado lindo, foi mesmo. Nós somos muito abençoados por isso. Cristiane Santana, pastora, você é minha inspiração. Natane Pinheiro, minha esposa, mandou Deus aqui. me guarde. Mandou aqui, pastor André, bênção. Claudine Santana, isso aqui é muito legal. A pastora é uma mulher de Deus. Aceitei Jesus no culto Mulheres de Futuro. Olha! Faz 1 ano, quando ela estava ministrando a palavra. Quando ela está ministrando a palavra, toca na alma. Que Deus continue te usando mais e mais. Fernanda Conrado, pastora, a senhora é uma mulher incrível, que a graça de Deus alcance a senhora cada dia mais. Ela repetiu a pergunta de como romper com o chamado, já foi respondido. Michele Mota comentou, esse livro é maravilhoso. Mônica Carvalho, esse livro é muito forte. Todo mundo falando sobre o livro, que achou incrível. Que mais? Natan Messias, conhece esse? É minha mãe, gente, que orgulho. Ele comentou aqui, doutor, né, doutor, que dá trabalho ser doutor. Doutor Natan Messias comentou, é minha mãe, gente, que orgulho. Adriano Oliveira comentou aqui, graça e paz, meu amigo Rafa, nossa pastora, grande abraço, uma inspiração. Michele Jesus já comentou, quero ganhar o livro. Vai, minha irmã, Deus seja contigo aí. É isso. Aqui, ó, Gustavo Henrique colocou aqui, ó, aconteceu a leitura ontem, eu acho que ele começou a leitura ontem, e já estou sentindo o poder das palavras. Nossa. O Gustavo Henrique comentou aqui. Que legal. A palavra de Deus, as coisas que Deus direciona, elas são vivas, né? Quando fala que a palavra é viva e eficaz, não é só a respeito da Bíblia, mas a palavra de Deus, e eu creio que isso aqui é uma extensão de Deus aí para as nossas vidas. Pastora, 1 minuto para você dar tchau. Agradece, manda beijo, é seu. Gente, foi incrível esse momento que passamos aqui, compartilhar um pouquinho da minha história com você, e que Deus te abençoe, que onde você colocar as tuas mãos haja prosperidade e que você tenha garra, alegria, força para cumprir a missão que Deus te deu em qualquer área na sociedade. Em nome de Jesus, um beijão, até a próxima. Meu Deus! Aí, é isso! Você viu, tá gravado, Lari, já faz esse corte. Até a próxima! Eu tenho imagens. Pastora, muito obrigado. Amo tua casa, amo tua família. Deus. Teu marido é bênção na minha vida. Sua família também é muito amada. Muito obrigado por tudo, pelas palavras liberadas, pelas orações, pelo apoio, pelo conselho, por estarmos juntos e por aceitar esse convite desafiador. Que eu falei, meu, pastora, nunca foi no podcast. Será que ela vai? Ela veio e eu fiquei muito feliz. Que bom. Você de casa, toda sexta-feira a gente está aqui no Tag Podcast. Siga aí as redes sociais da Rede Alto Tietê, se inscreve aí no canal. Mas também tem o canal do Tag Podcast. Escreve aí do ladinho, Tag Podcast. Tem o canal aí também. Segue a gente lá, segue o nosso Instagram. Segue o Instagram da pastora Andréa também. Isso, é @Andréa Messias, Andréa Messias OFC. Aí. Gente, uma coisa que eu preciso falar é que saiu a 2ª edição do livro, então eu tô muito generosa e está com uma promoção aí, incrível. E você quer comprar? Acesse lá meu Instagram, na bio do meu Instagram tem um link de compra lá. Ó, deixa eu já fazer uma coisa aqui, ó. O que você comprou e você já tem, dá o que você já tem pra alguém, que ela falou que nesse aqui tem coisa a mais. Então você pega aquele, você dá pra alguém, compra esse. Aí você lê esse e depois entrega pra alguém. Então se prepara aí. E a gente continua firme no Tag Podcast com a nossa missão muito clara. Todas as sextas-feiras, às 5 horas, a gente tá aqui pra conhecer mais Jesus e torná-lo conhecido. Que Deus abençoe você, sua casa. Se você tiver de boa, agora, 7h30, começa Thales Roberto, Vitim e Marcados na igreja Nasci Pra Deus. Compra um ingresso, ganha outro. Tá 40 conto, mano. 20 conto, você vai lá, vai pular pra caramba, vai se divertir
num ambiente saudável e ser cheio do Espírito Santo, que aí é para isso. Nós, como sociedade, nós temos essas demandas, a gente gosta de estar lá, então Deus vai ser glorificado naquele lugar através da nossa alegria, através da felicidade que há na união do povo de Deus. Estou saindo daqui, estou indo para lá, se fosse você, faria o mesmo. Deus abençoe sua vida, sua casa, a gente se vê semana que vem.